A palavra de hoje está em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo não diz que devemos deixar de pensar, planejar ou avaliar. Ele nos ensina que a nossa visão não deve ocupar o lugar da direção de Deus. É natural tentar compreender tudo antes de dar um passo. Gostamos de garantias, respostas claras e sinais de que as nossas escolhas darão certo. O problema começa quando acreditamos que a nossa lógica consegue enxergar o caminho inteiro. O entendimento humano é importante, mas é limitado. Nós vemos o momento presente. Deus conhece também aquilo que ainda não conseguimos perceber. O livro de Provérbios reúne ensinamentos sobre uma vida conduzida com sabedoria. Não se trata apenas de conhecer coisas, mas de aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso, o texto começa com um convite à confiança. Antes de procurar a decisão perfeita, a Bíblia nos chama a construir um coração que reconhece quem realmente pode orientar os nossos passos. Confiar no Senhor de todo o coração significa não entregar a Deus somente as decisões que parecem impossíveis. Muitas vezes, oramos quando não sabemos mais o que fazer, mas resolvemos sozinhos aquilo que acreditamos dominar. Esse versículo nos ensina a incluir Deus desde o começo, antes da resposta, antes da escolha, antes de assumir compromissos e antes de seguir apenas o impulso. Reconhecer Deus em todos os caminhos é perguntar: esta decisão combina com aquilo que Ele ensina? Ela preserva os valores que quero viver? Produzirá bons frutos ou apenas satisfará uma vontade imediata? Nem sempre receberemos uma resposta extraordinária, mas a palavra oferece princípios que iluminam escolhas relacionadas ao trabalho, ao dinheiro, às palavras e aos relacionamentos. Imagine alguém que recebe uma boa proposta profissional. O salário é atrativo e a oportunidade parece perfeita. Mas a rotina exigirá atitudes que ferem seus valores e ocupará um espaço que não deveria dominar toda a vida. A sabedoria não considera apenas o benefício mais visível. Ela observa o caminho completo e pergunta quem essa pessoa poderá se tornar depois de aceitar aquela escolha. Também precisamos da direção de Deus nas conversas comuns. Antes de responder com irritação, espalhar uma informação ou fazer uma promessa, podemos reconhecer o Senhor naquele caminho. Às vezes, a decisão mais sábia é esperar alguns minutos antes de falar. Em outras situações, é necessário conversar com sinceridade. Confiar em Deus também aparece no modo como usamos as palavras. Não se apoiar apenas no próprio entendimento exige humildade. É admitir que podemos interpretar uma situação de maneira incompleta, insistir em algo por orgulho ou confundir vontade pessoal com confirmação de Deus. Por isso, além de orar, é importante ouvir conselhos maduros, examinar as Escrituras e perceber se a decisão produz coerência, responsabilidade e paz para agir corretamente. Isso não significa que toda decisão será fácil ou acompanhada por uma certeza absoluta. Existem escolhas em que duas possibilidades parecem boas. Nesses momentos, Deus não nos chama à paralisia, mas à maturidade. Podemos avaliar com cuidado, orar com sinceridade e escolher aquilo que melhor expressa os princípios da fé. Confiar também é caminhar, sem controlar todos os resultados. A promessa de que Deus endireitará as veredas não significa que nunca enfrentaremos mudanças de rota. Em alguns momentos, Ele pode corrigir uma direção, fechar uma possibilidade
ou mostrar que precisamos recomeçar. Um caminho endireitado não é necessariamente o caminho mais rápido. É aquele que nos conduz com propósito, mesmo quando precisamos abandonar atalhos que pareciam convenientes. Talvez exista hoje uma decisão ocupando os seus pensamentos. Em vez de perguntar somente "o que eu quero?", acrescente outras perguntas. O que essa escolha produzirá em mim? Ela está alinhada à palavra? Estou agindo por sabedoria ou apenas por pressa? Colocar Deus no centro não retira a nossa responsabilidade. Pelo contrário, ensina-nos a decidir com mais consciência. Vamos orar. Senhor, eu reconheço que nem sempre consigo enxergar além das minhas expectativas e dos meus receios. Ensina-me a confiar em Ti de todo o coração. Que a minha inteligência seja uma ferramenta, mas nunca ocupe o lugar da Tua direção. Dá-me sabedoria para perceber quando preciso avançar, quando preciso esperar e quando devo mudar o caminho que escolhi. Participa das minhas decisões, Senhor. Livra-me da pressa que ignora as consequências e do orgulho que não aceita a orientação. Ajuda-me a ouvir a Tua palavra, a colher bons conselhos e agir com responsabilidade. Que as minhas escolhas reflitam aquilo que creio e aproximem a minha vida do propósito que preparaste. Endireita as minhas veredas e guia os meus passos. Amém. Hoje, escolha uma decisão que precisa ser tomada e apresente-a conscientemente a Deus. Escreva as opções, observe o que a Bíblia ensina sobre o assunto e não considere apenas a solução mais rápida. Pergunte a si mesmo: estou buscando a direção de Deus ou somente uma confirmação para aquilo que já decidi? Essa reflexão pode revelar muito sobre a forma como você tem caminhado. Provérbios 3 nos lembra que a sabedoria começa quando deixamos de tratar Deus como alguém que consultamos apenas nas emergências. Ele deseja participar da construção do caminho. Confiar não é desligar a razão, mas reconhecer que ela precisa ser orientada por quem vê além. A frase de hoje é: confiar em Deus é permitir que Ele participe das decisões que constroem o nosso caminho. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: eu confio na direção de Deus. Compartilhe também qual área da sua vida você deseja entregar à orientação do Senhor. A sua mensagem pode fortalecer alguém que está diante de uma escolha importante. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas palavras do dia e continuar crescendo conosco a cada reflexão.